Fala galera, bem-vindos a mais um Ocultcast. Eu sou o Gigin do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br e hoje vamos falar sobre um assunto que já foi levantado um pouco aqui, mas de uma forma um pouco sarcástica, e dessa vez a gente vai tentar trazer para uma forma um pouco mais técnica, que é a questão dos itens mágicos utilizados na ritualística. E também conhecido hoje em dia como o outfit de ocultismo, né? O que acontece? Itens mágicos sempre foram utilizados, ou ferramentas mágicas, vamos colocar assim, e elas têm utilidade não só dentro da prática em si, ou seja, durante um ritual, como muitas pessoas utilizam elas fora das práticas, principalmente no quesito de proteção e coisa do tipo. Então a gente tem, por exemplo, os amuletos, né? Que já foi citado na Imperium. Eu dei inclusive uma aula sobre como criar amuletos mágicos, etc. E durante o período dessa aula, nas semanas ao redor dela, eu postei bastante sobre vários tipos de amuleto. E o que vem a ser um amuleto? Gente, um amuleto é um objeto que a pessoa carrega e esse objeto trará consigo, né, uma intenção, uma vontade, um desejo, ou como o nego chama, um sigilo, né, imposto para aquele objeto. Esse sigilo, ou seja, esse desejo, ele normalmente é uma impressão energética que foi impregnada, né, naquele objeto. Se a gente for parar para pensar da forma contrária, ou seja, imagina um objeto amaldiçoado. Um objeto amaldiçoado, ele é sim um objeto mágico que também foi impregnado com um sigilo ou com uma vontade de alguém que queria algo ruim para aquele objeto ou para os donos daquele objeto. Então, quando você pega um objeto amaldiçoado, vamos pegar um exemplo simples. Vamos dizer que, por exemplo, na sua família, alguém faleceu e deixaram um pingente, certo? Esse pingente era da sua avó falecida e você e a sua irmã amam muito aquele pingente, certo? Só que na partilha dos bens, você ficou com o pingente e a tua irmã queria muito. E a tua irmã era uma pessoa muito, muito escrota e ela deixou bem claro. Ela falou, cara, tomara que perca, tomara que não te sirva de nada, tomara que fique ruim em você. Ela vai impregnando aquele objeto com desejos ruins dela. Isso torna o objeto automaticamente objeto amaldiçoado? Não. Mas, em alguns casos, se a pessoa tiver a capacidade de realmente criar esse sigilo, impregnar um objeto e manter aquela vontade naquele objeto, ou seja, deixar um pedaço dela naquele objeto para sempre, ela vai transformar sim aquele objeto num objeto amaldiçoado. Acredito que quase todo mundo já tenha visto isso, tipo, um objeto que a pessoa usa e sempre que ela usa dá merda, sacou? Uma roupa que a pessoa usa sempre que ela usa dá merda, e por aí vai. Também existem objetos amaldiçoados que são locais. Então, uma casa que passasse por isso poderia ser sim uma casa onde a pessoa foi morar e só teve desgraça, né? Por quê? Porque foi impregnado ali naquele objeto, porque uma casa é um objeto, só que maior, toda aquela vontade, aquela raiva que a pessoa tinha de inveja e de sentimento ruim, que é o que a gente chama de mau agouro ou de olho gordo, né? Isso são pequenas maldições. Então, o que é que rola? Quando a gente está falando dos objetos mágicos, das ferramentas mágicas, que são utilizadas nos rituais mágicos, elas também têm um pouco disso, só que obviamente ao contrário. Então, como eu estava citando agora os amuletos, que não são usados durante o ritual, né, os amuletos são basicamente isso, uma vontade, certo? Um desejo que você deixa impregnado num objeto e você vai tentar utilizar esse objeto o máximo de tempo possível para que ele atraia aquela vontade para você, aquela influência para você. Porém, a gente tem os itens mágicos que são utilizados dentro dos rituais. As ordens e os autores, quando criam seus rituais, ou quando eles dizem receber os seus rituais de anjos, demônios, ou de projeções, divinações, etc., eles definem que alguns objetos têm que ser utilizados, certo? Para auxiliar
na forma como o praticante vai canalizar a sua energia, seja ela para fora dele ou seja ela para dentro dele. Então é mais ou menos como se fosse um funil mesmo, certo? Quando você utiliza, por exemplo, uma varinha, você está direcionando a sua energia e fazendo uma extensão do seu braço, para que a sua energia alcance além disso. Então a gente pode chamar a varinha mágica de uma espécie de espeto de churrasco? Sim e não, certo? É uma extensão, certo? Assim como a espada, que também é utilizada. Porém, além de você ter aquele objeto como uma extensão do seu corpo, você também tem aquele objeto como uma figura, um símbolo dentro do ritual, né? Ele é totalmente figurativo. Então, se você utiliza, por exemplo, uma espada, sempre que a gente vai, normalmente na galera que curte uma magia um pouquinho mais medieval, você vai reparar que eles vão ter uma espada, certo? E, obviamente, boa parte disso é a questão do outfit ocultista. O cara, ele gosta de ter uma espada, ele gosta do visual da espada, e então por isso ele deixa lá o seu altar exposto para que todo mundo veja, para todo mundo saber que ele tem uma espada. Ele vai usar aquela espada para cortar alguma coisa? Fisicamente não. Até porque se ele usar fisicamente, ele está usando errado. Então ele vai utilizar aquela espada como um símbolo de que ele pode se proteger, um símbolo de guerra, um símbolo de segurança. E ele não vai sair cortando cabeça de demon, de vampiro, de qualquer coisa no outro lado, no plano astral, nem nada do tipo. Aquela espada é um símbolo, assim como poderia ter sido um escudo, assim como poderia ser uma metralhadora, uma faca, uma adaga, qualquer coisa do tipo. Algo que remeta, certo, a segurança e o poder que ele tem de tomar conta dele mesmo durante aquele ritual. Então você me pergunta, Gigi, eu posso abrir mão dessa porra toda e não utilizar ferramenta mágica nenhuma? Cara, pode, entendeu? Assim como um médium pode fazer previsões do futuro sem utilizar carta, sem utilizar borra de café, sem utilizar qualquer coisa do tipo, ele vai continuar vendo o futuro, fazendo suas divinações. Você, no seu ritual, você pode descartar qualquer objeto mágico que você está utilizando. Porém, você precisa deles principalmente para que eles te lembrem de determinados aspectos do ritual. Uma coisa que eu sempre cito aqui é a galera que utiliza os seus tapetinhos de círculo de proteção e tapetinhos de triângulo da arte. Por mais que você tenha aquilo é um lembrete do que você tem que fazer toda vez que você vai praticar um ritual. Você não vai simplesmente esticar aquele tapete no chão como se estivesse fazendo um piquenique e tá seguro. Não, você vai ter que novamente desenhar o círculo utilizando a ponta do seu dedo ou a sua varinha mágica ou a ponta da sua adaga. Você vai ter que canalizar a energia novamente, você vai ter que fazer as respirações para exalar energia novamente, mesmo tendo já o tapetinho pronto. Porque aquele tapete ele vai servir para que você trace novamente o círculo da forma correta. Aí se você decorar você não precisa do tapetinho. Ou se você não quiser tirar foto para postar na internet, você não vai precisar do tapetinho. Porque a questão do outfit é essa, as pessoas têm utilizado esses itens mágicos todos, a maioria vindo da China, para tirar foto, né? Eu acho legal se você tem, sei lá, um grupo, uma ordem, você quer fazer propaganda. Mas para uso pessoal, eu sempre acredito que seja melhor você não expor o seu material para outras pessoas, até por causa desse mesmo tema que eu citei agora, do olho gordo, certo? Das pessoas poderem enviar energias ruins e sabotar o teu ritual, porque você foi babaca o suficiente de ficar mostrando todas as armas que você tinha na internet e esqueceu que tem pessoas que não gostam de você, certo? Então essa é uma introduçãozinha básica, obviamente a gente vai ter bastante matéria sobre itens mágicos, a gente já tem matéria sobre isso, mas isso daí é uma introdução pra galera que ainda não entendia bem como funcionava. Se render, a gente continua falando disso. Lembrando que agora estamos no YouTube, estamos no Spotify, estamos no Castbox e estamos aqui no nosso portal atosnegros.com.br também. Se você gostou do conteúdo, pode dar um like, compartilha, comenta. Lembrando que agora temos matérias que são para membros
do portal. Não são para os apoiadores somente não, são para os membros, as pessoas que criaram conta, a conta é gratuita, dá para criar conta usando a conta do Google, Facebook, etc. Então é rapidinho e tem um material que só essas pessoas podem ler, ou seja, não são abertas a público, certo? E quem gostou do material e quiser que a gente continue postando e criando material, a gente tem o nosso Apoia-se, começa com R$2 e vai, se não me engano, até R$50. Qualquer trocado que vocês mandarem pra gente, a gente agradece, porque vamos continuar criando conteúdo para vocês. E tem o nosso Pix ali também, que tá na descrição. Então, gente, por hoje é só. Até a próxima. Fortuna!